E aí, rapaziada, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir. E hoje vou comentar com vocês aí um pouquinho sobre a classificação dos átomos de carbono dentro de uma cadeia, ok? Então vamos pegar aqui um exemplo qualquer, né? Vou pegar lá uma cadeia com 1, 2, 3, né? Ó, vou pegar aqui uma cadeia com 4 carbonos, beleza? Então, ó, aqui em cima eu vou colocar os hidrogênios, então H3 aqui. Aqui eu venho e coloco mais 2 hidrogênios, então vou ter aqui um CH2. E por fim eu venho e coloco aqui mais 3 hidrogênios, vou ter aqui um CH3, certo? Então a fórmula molecular desse composto é C4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então C4H10, certo? Vamos lá então, pessoal. Ó, nós vimos aí em um outro momento da aula que essa cadeia é aberta, saturada, né, normal e assim por diante. Mas hoje nós vamos classificar como que eu vou chamar esses carbonos dentro dessa cadeia aqui, certo? Vamos lá então, ó. Verifique o seguinte, ó. Vou circular para vocês aqui esse primeiro carbono, certo? E veja que esse carbono aqui ele faz ligação com só mais um átomo de carbono. Ah, mas ele não faz ligação com mais 3? Sim, ele faz ligação com mais 3 átomos de carbono. Mas de forma direta, eu digo que ele tem ligação somente com mais um carbono, certo? Da mesma forma, eu posso pegar esse último carbono aqui, beleza? Aí eu vou selecionar ele e vocês vão ver também que ele, ó, de forma direta, ele faz ligação com mais um carbono aqui, beleza? Aí a questão é o seguinte, ó, como que eu chamo esse primeiro carbono e como que eu chamo este outro carbono aqui da ponta? Então vejam só, esse carbono aqui, ó, que eu vou selecionar para vocês, eu vou chamar de carbono primário. Mas por que carbono primário? Veja que este carbono, ele liga com hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Mas com quantos carbonos ele se liga? Ah, ele só se liga com esse aqui do lado. Então, ele é um carbono que se liga-se a mais um carbono de forma direta. Então, esse é o carbono primário, ok? Da mesma forma, aqui do lado direito do vídeo, eu tenho outro carbono que também se liga apenas a mais um carbono de forma direta. Então, esse aqui também é um carbono primário, certo? Agora é o seguinte, ó, se vocês observarem este carbono que eu vou circular de verde, aí eu venho aqui e pergunto para vocês, bem, esse carbono que eu circulei de verde, ele se liga a mais um carbono do lado esquerdo e mais um carbono aqui do lado direito, certo? Então este carbono aqui eu vou chamar de carbono secundário. Então, ó, ligou com mais um, então ligou com 2. Então, ele é um carbono secundário. E este outro carbono que está ao lado dele também é um carbono do tipo secundário, certo? Mas vamos lá então. Eu tenho carbono que pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. Ah, eu posso ter um carbono que vai ser mais do que quaternário? Não vou poder ter um carbono que vai ser mais do que quaternário, porque o carbono só vai fazer 4 ligações, certo? Então, ó, se eu pegar um exemplo como este daqui, ó, vamos supor que essa cadeia, ao invés de ser uma cadeia normal, ela seja uma cadeia ramificada, né? Ó, então eu tenho uma ramificação aqui de mais um átomo de carbono. Aí é o seguinte, ó, eu venho e circulo aqui, ó, para vocês esse carbono aqui da ramificação. Então, ó, esse carbono aqui da ramificação, deixa eu pegar aqui, ó, selecionando aqui o carbono da ramificação, eu pergunto para vocês, esse carbono é primário, secundário ou terciário? Este carbono também é primário. Veja que ele liga-se, ó, ele só se liga a este carbono aqui de cima. Então, um carbono se ligando-se somente com mais um carbono é um carbono terciário, certo? Por outro lado, ó, se eu pegar este carbono que eu estou circulando aqui para vocês, lembra que no exemplo anterior, né, se fosse, por exemplo, uma cadeia não ramificada, este era um carbono secundário. Então agora eu peguei um exemplo, coloquei mais um carbono aqui embaixo, daí eu venho e falo para vocês, agora este carbono aqui vai se ligar com este carbono aqui do lado direito, este carbono aqui do lado esquerdo e este carbono aqui da ramificação. Então ele está fazendo a ligação com mais 3 átomos de carbono. Então este carbono aqui é um carbono do tipo terciário, beleza? Bem, mas eu posso ter também, né, vamos supor que eu tenha este outro átomo de carbono aqui, ó. Vamos supor que eu tenha, deixa eu pegar aqui a borracha, ó, deixa eu apagar esse ponto aqui para colocar mais um átomo de carbono aqui, ó. Então vamos tirar daqui, tá, beleza, ó. Agora eu venho aqui, né, ó, deixa eu trocar aqui
a tinta, né? Vou pegar aqui minha tinta preta, certo? Aí eu vou colocar mais um átomo de carbono aqui, ó. Lembre-se que a cadeia continua agora sendo ramificada. Então essa cadeia ramificada aqui, ó, deixa eu pegar uma cor aqui, eu vou pegar um azul, né? Então eu vou selecionar esse aqui de azul e pergunto para vocês: este átomo de carbono é primário, secundário, terciário? Este átomo é primário, certo? Agora, ó, agora veja só. Eu vou voltar neste carbono aqui do meio, beleza? Eu já classifiquei ele na cadeia normal como sendo secundário, depois na cadeia ramificada como sendo terciário. Agora eu acrescentei mais uma ramificação, então eu vou ter quantos carbonos ligados a este carbono aqui? Um aqui em cima, dois aqui do lado, no caso um em cima, dois do lado, e mais um carbono aqui embaixo. Então esse carbono aqui agora passa a ser chamado de carbono quaternário, beleza? Então assim, essa é a classificação dos átomos de carbono, mas assim, de uma cadeia aberta, né? Vamos supor que eu tenha lá no caso uma cadeia fechada, né? Vou pegar, por exemplo, assim, vou pegar uma cadeia fechada, vamos fazer aí a classificação para vocês darem uma observada. Então, ó, vou pegar este composto aqui, né? Ó. Então este composto aqui, ó, é uma cadeia fechada. Aí eu pergunto para vocês, ó, dentro da cadeia fechada existem átomos de, primeiro, né? Quantos átomos de carbono tem aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse átomo ou essa fórmula é um C6. Aí aqui embaixo eu vou ter 2 hidrogênios, vou ter aqui 2 hidrogênios, mais 2 hidrogênios, né, ó, mais 2 hidrogênios, mais 2 hidrogênios e aqui mais 2 hidrogênios. Então ele é um C6, H quantos? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ele é um C6H12. E todos estes átomos de carbono aqui, né, ó, então, ó, este carbono aqui, ele é secundário, esse carbono é secundário, esse carbono é secundário, esse é secundário, esse também é secundário e esse também é secundário, beleza? E um outro terceiro exemplo, né, que muita gente confunde, é quando você tem, por exemplo, isso daqui, ó, vamos supor que eu vou, deixa eu pegar aqui, vamos trocar a cor, voltando aqui para tinta preta de novo, né? Então, ó, você tem lá um carbono, certo? Aí ele faz uma ligação simples com esse carbono, aí esse carbono aqui faz ligação dupla com este outro átomo de carbono, coloco 2 átomos de hidrogênio aqui no final, e aqui eu vou colocar 3, né? Aí eu pergunto para vocês o seguinte, ó, este átomo de carbono aqui, né, ó, esse átomo de carbono aqui, ele vai ter mais uma ligação aqui com o hidrogênio, tá? Esqueci de colocar aqui para vocês, mas tá lá, ó, mais uma ligação aqui com o hidrogênio. Mas veja só, esse átomo de carbono que eu circulei aqui para vocês, beleza? Ele é um átomo de carbono primário, secundário, terciário. Ele, pessoal, embora ele faça uma ligação dupla, muita gente confunde e fala que ele não vai ser um carbono secundário. Mas ele é um carbono secundário sim, ó. Ele liga-se a este carbono e liga-se a este carbono, né? É a mesma coisa de eu pegar, por exemplo, ó, se eu pegar assim, por exemplo, esse daqui, ó, um C, tripla C, né, ó. Então aqui eu vou ter deixa eu colocar mais um carbono aqui ainda, ó. Vou ter aqui um carbono, aqui um H3, certo? E aqui um H. Aí eu venho e pergunto para vocês, ó, será que este átomo de carbono aqui, ele é secundário também? Sim, é um átomo de carbono secundário. Assim como este primeiro é um átomo de carbono primário, e esse último aqui é um átomo de carbono primário também, beleza? Então essa foi mais uma aula aí para vocês compreenderem melhor aí de como uma maneira correta aí de classificar esses átomos de carbono dentro de uma cadeia. Então por hoje é só e até mais.